Interessante essa. Calma, ela vai sentar ali, daí eu deixo pouco a cabeça. Cena 2, take 1, valendo. Eu queria falar mais sobre o Ser e Parecer, só que com relação à propaganda. Porque assim, eu tava pensando hoje, quando falaram que a gente ia falar sobre Ser e Parecer, eu fiquei pensando quantas vezes a gente vai no mercado, a gente pega aquele produto, aí vê aquela foto. Nossa, aí você vê aquela imagem, aquela pizza maravilhosa, aquele bolo sensacional. Aí você pega, leva pra casa, bota lá no seu forno, no seu micro-ondas, seja lá o que for. Aí quando fica pronto, aquela lástima, você pensa, putz, o que eu fiz de errado? Mas você para pra perceber, a sacada do povo com relação à fotografia, tudo lá é de papelão, plástico, nada aquilo é verdadeiro. Ou seja, é um ser que na verdade não existe, tudo muito lastimável. É isso. Calma aí, eu tenho que me defender. Eu tenho que me defender nessa. Nem todas as fotos são de papelão, tá bom? Eu posso falar? Então, assim. Nem todas. Combinando, né, querida? Senão o carro vai ficar pulando. Ela vai ficar pulando. Então, não, é sacanagem. Todo mundo fica fazendo terapia em grupo, agora eu tenho que falar de Platão, é isso? Que é essencial pra você parecer. Então, pra começar, uma coisa que eu li na Wikipedia ontem que eu achei muito interessante. O mito, falando de mito, do mito da caverna, de chamar de mito e não alegoria. É muito mais interessante chamar de alegoria. Porque a alegoria, né, faz um paralelo, é tipo um paralelo com uma história. O mito parece uma coisa muito fantasiosa, não é? Pra mim, eu achei que fez muito sentido. Platãozinho. Então, Platãozinho é um lindo que viveu, sei lá, de 470 a 300, a menos 470, menos 340 aí, antes de Cristo. Um cara muito legal. E ele era meio didático, ele era meio educomunicador. Ele era o primeiro educomunicador da história da humanidade. Na verdade, acreditava que a gente era uns idiotas, que a gente não ia entender o que ele dizia. Então ele fazia diálogos. A verdade é essa, ele fazia diálogos por causa disso. Eu achava que ele tinha meio pastel pra entender. Na verdade, a gente já sabia que todo mundo era meio pastel. Tipo, a gente sabe que as pessoas não vão entender o que a gente vai falar. Então a gente faz vídeo, ele fazia diálogo. E ele fazia diálogo. Vai que ele conversando um com o outro, as pessoas entendem as coisas que ele gostaria que elas entendessem. Então ele fez inclusive um mito ou a alegoria da caverna, que é justamente isso. Você está num lugar escuro e o que você vê na verdade são sombras do ideal, que é o que pode ser conhecido pela parte nobre da alma, a parte inteligível. Ficou muito pagação. Tá ótimo. A versão do mito, eu tenho o mito do fundo do poço. Tipo, você já esteve no fundo do poço? Eu já estive no fundo do poço, e no fundo do poço tem uma mola. Só que se eu disser pra você, pula no poço, que lá tem uma mola, você não vai morrer. Você não vai pular, a menos que você saiba que tem uma mola no fundo do poço. Então você só sabe quando você sabe, na verdade. Você caiu lá dentro? Eu caí no fundo do poço e eu cheguei lá, tinha uma mola e eu voltei pra cima. Mas ninguém me contou que tinha uma mola. E eu conto para as pessoas, pula aqui no fundo do poço tem uma mola, e ninguém acredita, porque meio que parece que Platão acreditava muito nisso. Que você aprende as coisas que você, na verdade, você já sabe, você só precisa relembrar. Tudo você sabe já. Você só precisa resgatar aí do fundo da sua alma as coisas adormecidas. Acredito nisso. Na aula anterior, no encontro anterior, né? A gente falou um pouquinho sobre ator. Dessa vez tentamos falar sobre ser e parecer, mas é difícil. Porque, por mais que a gente queira buscar a essência, a gente sempre é aparência, não tem como não ser aparência, né? Só que uma coisa é você ser aparência sem saber que é aparência, né? Ser alienado, não pensar sobre a realidade. E outra é você ter consciência de que tudo isso é uma ilusão. Eu gosto do filme do Matrix, que discute bem essa questão do... Matrix é total, pô. Total gnose, né? É total. Ele é totalmente inspirado na gnose, que é uma filosofia religiosa que acredita que esse mundo que a gente está vendo aqui, isso foi criado pelo diabo. O diabo criou isso para enganar a gente. Porque se a gente visse no mundo real, a gente ia ser totalmente feliz. E tem gente que não gosta de ver você feliz. Não sei específico. Não é no texto específico. Quando a gente fez pesquisar lá, não tinha nada. O Fernando entrou nesse assunto então, porque a atriz lá da Caras, que ele falou, tá sempre rindo. Exatamente. Tá namorando, tá rindo. Morre o cara, ela tá rindo. Ou seja, a aparência. Levou o pé na Mundo da bunda, tá aparência. rindo. Foi traída.
Agora não se tem dentro É disso. essência e aparência. Essência e A aparência. aparência é tudo, né? É apagação. É o mito da apagação. Esse Da é apagação. Aparência? o mito da apagação. A apagação é isso, né? Você parecer, mas não ser. Mas é nosso, o Ferdinando falou também a questão da Eu fotografia. sou contra isso, eu tô abrindo mão dessa aparência. Mas sabe que é impossível não parecer alguma coisa. Você tem que criar uma Tem imagem. que parecer, Aí o Pedro mas... comentou isso, aí você tem que criar essa imagem, mas tá consciente que é uma imagem, né? Que é uma construção Quando social. você não quer entrar na imagem que o pessoal quer, eles te põem outra imagem. Exatamente. Isso Porque aí. como eu trabalhei numa multinacional 10 anos, o pessoal tinha um padrão. E eu não ia naquele padrão, então o pessoal me chamava de um monte de coisa. Uns me chamam de Pocahontas, outros de muita rontas. Pocahontas? Por que Não Pocahontas? sei, as roupas, e meu cabelo, às vezes parecia de índio, né? Tem e também de bicho grilo, porque eu punha umas saias, então eu disse, não, eu não sou bicho grilo, eu não sou nada, eu sou eu, Para Maria ser da você, Glória, você eu tem tenho a que minha sofrer. identidade. É difícil ser você. Mas as pessoas te encaixam, mesmo no que você não acha que é, entendeu? Sei lá, é encantador. Legal, né? Olá, tá bem? Ah, é. Chegou certo, rapaz. Só do seu depoimento aqui, pra você parecer. Boa noite. Boa noite. Olá.